No dia 17 de outubro, às 4 horas da tarde, o perfil de Ordem Paranormal postou uma imagem, com alguns papéis em cima da mesa e uma lanterna UV. A partir de alguns códigos que estavam escondidos na imagem e nos papéis rasgados, eles levavam para a página da Steam do jogo de Enigma do Medo. Pegaram alguns códigos que estavam escondidos nas páginas rasgadas, eles formavam um link que mandava para o jogo da Steam de Enigma do Medo. Na Steam, se você descesse um pouco, você via um pedaço de um papel rasgado que não parecia nada de especial, então decidiram ir atrás de mais pistas e conseguiram achar. Na nuvem, que era onde você fazia a pré-compra do jogo de Enigma do Medo, tinha mais uma folha rasgada, como se fosse a outra metade. Então vamos pegar as duas metades juntando, a gente chega numa parte de um pôster de Feliz Natal que foi postado pelo perfil de Ordem há um tempo atrás, que é a cara da Mia. Só que essa foto ela não era só uma divulgaçãozinha de jogo. Dentro dela tinha mais um link escondido que levava para um vídeo do YouTube. O link levava para um vídeo de um canal recém-criado chamado Vis Unita Forte, que era um vídeo da Mia piscando uma lanterna UV na parede, e sempre que ela piscava a lanterna UV apareciam alguns símbolos diferentes. Aparecia uma criança com um pai, ou uma criança com dois pais, só a criança, só o pai. E de fundo também aparecia o loop dando algumas latidas sequenciais, e a gente logo identificou que podia ser código Morse, identificando a criança como ponto e o pai como risco. Vamos pegar o código inteiro. Pegando o código Morse, traduzindo ele, dava uma frase em latim que a gente joga para português e a gente chega em "a sorte foi lançada", ou "os dados foram lançados". Além disso, como eu havia mencionado, o loop de fundo ele fazia um latido bem sequencial e que também era um código Morse. Então vamos pegar o latido dele. Então, pegando o latido do loop, analisando o código Morse, a gente conseguiu chegar na frase "mau presságio". Pegando essa latida do loop, ele leva para um site do jogo chamado Other Presages, que cai na Steam. Só que se a gente mudar um pouco esse link, a gente consegue chegar no arquivo de Mega. Dentro desse arquivo de Mega, a gente tem 3 imagens, uma que parece uma floresta ou um campo, outra que é um rosto de um lobo todo chiado, e outra que parece uma lanterna em cima de um caderno bem escuro. Pegando a primeira imagem, a gente mexeu um pouco nela e aparentava não ter nada escondido, era só o espantalho que apareceu, que era a foto de perfil do canal que foi criado. Então vamos deixar isso de lado e vamos para a segunda imagem. A segunda imagem, que era o chiado, a gente mexeu um pouco nas cores e a gente conseguiu ver que conforme a gente ia mexendo, aparecia uns símbolos no meio da imagem. Esses símbolos traduziam para aquele sentimento usando o alfabeto de Ordem Paranormal mesmo. E para a nossa terceira e última imagem, que é o caderno e a lanterna, a gente decidiu mexer nas luzes e acabou que estourando tudo, deixando tudo bem diferente do que a imagem principal. Dá pra ver bem fraquinho escrito no caderno a palavra paradoxo. Então a gente vai usar a mesma lógica que a gente fez com o link do Mega. A gente pega o other site e em vez de colocar o resto do link que a gente tinha, barra paradoxo. Temos mais um arquivo de Mega. Vamos lá. Nesse arquivo de Mega, a primeira coisa que aparece é que ele tem senha, então a última coisa que a gente achou foi aquele sentimento da imagem anterior. Colocando aquele sentimento, bum, o Mega abriu e baixamos e conseguimos essa imagem aqui, que é como se fosse um olho no meio de um vórtice, uns símbolos em volta. Não entendi nada dessa imagem. Além dessa imagem, a gente também chegou numa imagem como se fosse um caminho que formam ondas e tinha os passos do loop e alguns itens que faziam algumas referências a alguns personagens do jogo e outros itens que a gente nem sabia de quem que era, mas possivelmente sejam personagens que vão vir futuramente. Vendo a imagem do olho e traduzindo os símbolos, a gente chega na palavra Vis Unita Forte, alguma coisa assim. E pegando a imagem do loop, a gente ficou bastante tempo preso nela, só que é muito específico o jeito que passa dela. A gente vai aplicar código binário nos passos do loop. Cada pegada tem 4 dedos, porém algumas pegadas têm uns dedos faltantes. Então os dedos faltantes vamos considerar ele como 0 e os dedos normais como 1. Fazendo isso, a gente consegue chegar na frase Ciotab Minds. A conta que achamos no YouTube, ela também foi criada no Instagram com o mesmo nome, mesmas coisas, e ela postava de vez em quando alguns stories de dicas, e ela fez essa postagem aqui, que era um texto na vertical e outro texto na horizontal. Então vamos analisar. A primeira coisa que a gente reparou nos textos foi que todas as palavras de algum jeito tinham a letra I. A ideia que tiveram foi que
Esse I, na verdade, não era um I do nosso alfabeto, mas sim um I romano, que ele conta como valor de 1. Então, vamos somar todos esses Is e jogar num negócio chamado nanograma. Jogando no nanograma, a gente chega nessa imagem aqui, que parece um QR Code, só que na verdade ele chama Data Matrix. Data Matrix é quase a mesma fita do que um QR Code, ele só é outro jeito de escanear, um pouquinho mais difícil. Escaneando esse Data Matrix, a gente chega na palavra Vizil, vamos para o link do Mega, troca, Vizil, vamos para o próximo. Nesse arquivo Mega, a gente tem um áudio de 2 minutos exatos, que tem o nome de 10.mp3. Olhando os metadados desse áudio, a gente encontra uma anotação que estava escrito curvas sequeres. A gente descobriu isso, a conta do Instagram postou um vídeo que era a imagem do loop lá em cima, só que ela não estava estática, era um vídeo indo da direita para a esquerda, fazendo um loop sequeres, beleza, é uma dica. E o tal desse loop sequeres, qual que era a ideia? Da gente pegar o vídeo e sincronizar ele com o áudio. Como que a gente vai fazer isso? O áudio ele tinha uns passos de fundo e o vídeo ele estava em loop, então a gente vai sincronizar isso e sempre que um passo bater com o passo do loop, conta como 1 e sempre que os passos forem divergentes, conta como 0. Código binário. Assim a gente chega na palavra inanis, colocando no link mais um mega. A gente usa a senha SealTimeMinds e chegamos nessa imagem aqui, que tinha como nome NotPast, que era um monte de número, uns números nas laterais e como se fosse um dente de cachorro mordendo tudo. E também tinha uma imagem de um monte de passarinho em cima de um poste. Temos essas duas imagens. Vamos tentar ir para algum lugar daqui. Na primeira imagem, a gente pega os números dos centros e vamos somar eles a quantidade de vezes e depois adicionar um número logo depois. Como assim? Ficou um pouco confuso. Por exemplo, temos 4 números 7. Então, 7 adiciona 4, 74. Por aí vai. Temos 10 números 5, 10, 5, 105. Simples. Esses números eles parecem ser aleatórios, só que na verdade eles são um tipo de criptografia chamada hexadecimais. Jogando todos esses números que a gente conseguiu no hexadecimal, a gente chega na frase Triadan Shift. Triadan Shift é um jeito de numeração de arcada dentária de cachorro, é mais usado para veterinários e por aí vai. Então, só que na imagem a gente tem os dentes de cachorro, então vamos ver os dentes que tem na imagem e ver qual é o número deles na tabela de Triadan. A gente chegou nesses valores aqui. E por enquanto, o número das laterais a gente não sabia muito, a gente tinha muitos valores e não sabia para onde ir. Então vamos deixar isso aqui um pouco de lado e vamos ver as imagens do pássaro. As imagens do pássaro, assim que batemos o olho, algumas pessoas já conheciam, que é uma cifra de pássaros com olhos coloridos. Eu não sei quem inventou essa cifra, o cara é maluco. A gente conseguiu resolver a imagem do corvo por um simples motivo, que o Matt ele também estava resolvendo esse enigma em live, e ele deu a ideia de que talvez o corvo seja a resposta, porque a Mia no jogo, que a gente jogou na demo, ela usa uma crowbar, que é um pé de cabra, e lá na imagem do loop também tinha um pé de cabra representando a Mia, então como pé de cabra em inglês é crowbar, decidimos pegar o crow e tentar resolver. Dando essa dica e pegando as letras só dos corvos, a gente conseguiu chegar na frase you are. Depois que a gente resolveu esse negócio do corvo, o perfil no Instagram postou a imagem que a gente já tinha do Triadan Shift, só que tudo borrado, escrito Shift dos dois lados e Triadan em cima. Ele postou alguns números também na descrição da imagem, que era ASCII, que traduzia para ASCII. Era só a dica para usar o ASCII na imagem, não sei porque ele fez um ASCII para traduzir para ASCII, mas tudo bem. Pegando os números dos lados e trocando alguns valores com o Shift do teclado, a gente chegou em vários números aleatórios que na verdade eles são traduzidos para .code, que chega na frase My Missing Pieces. Dessa resposta a gente conseguiu tirar um arquivo .z64, e um arquivo .z64 ele é um arquivo executável de Nintendo 64. Então a gente tem um arquivo de um jogo de Nintendo 64. Vamos atrás do emulador. Entrando no emulador de Nintendo 64 e colocando o jogo, abre uma tela com o símbolo de ordem paranormal, e quando a gente começa o jogo, é só um jogo da cobrinha, que a gente tem que pegar os pontinhos, só que sempre que a gente pega o pontinho vai fazer um barulho esquisito no fone,
que não dava para identificar o que era. Esses sons que eu falei que a gente escutava quando pegava os pontos, era se juntar, formava um áudio falando "The God of Fear is watching", falando que o Deus do medo está observando a gente. E o que tinha que ser feito nisso aqui não era a questão do áudio em si. Cada pontinho que a gente pegava, se a gente colocasse um sobre o outro, fazesse uma camada, a gente conseguia chegar num QR Code incompleto. Completando esse QR Code, leva a gente para mais um link no Mega, que baixando temos mais imagens. Nessa imagem é só uma fanart, só que no caderno tem uns negócios que parecem ser uns dados, só que os pontinhos do dado não estão no lugar certo. E descobriram que isso é uma cifra de adaga, que era usado muito na época medieval, que você coloca as adaguinhas em cima dos pontos específicos, que traduzia para essa frase aqui. E a partir daqui a gente não conseguiu ir para muito lugar. Só que logo depois, o perfil da Domativa postou uma foto, o perfil de Ordem Paranormal também postou uma foto, o perfil de Ordem postou uma foto no Threads em vez de postar no Twitter, postaram um vídeo no TikTok também. Então beleza. Temos muitas imagens e um vídeo no TikTok, vamos com calma. Cada imagem, elas não tinham em si um enigma por trás, era só algumas referenciazinhas. Só que uma coisa que me intrigou bastante era que todas as imagens tinham ênfase na lua e nas suas fases. Isso pode parecer só a ver com estar de noite e causar um suspense na imagem, só que na verdade não. Eu já vou explicar pra vocês, vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. O vídeo do TikTok era um vídeo da Mia com um chiado por cima, só que de vez em quando no vídeo aparecia alguns símbolos de ordem. Então pegando todos os símbolos e traduzia, levava a gente para mais um Mega, que quando baixado era a imagem do vídeo, só que sem os glitches e chiados por cima. Pegando essa imagem e estourando os brilhos dela no máximo, dá pra ver que a imagem está claramente dividida no meio. A Mia e as árvores não estão teoricamente no mesmo plano do que o céu no fundo. Parece que são duas imagens que tentaram conectar e não ficou muito bom. Você tá pensando, porra, deve ter alguma coisa na imagem da Mia, né? Alguma fissura. Não, tem bagulho nas estrelas. Como assim? Código Morse, código binário? Não, código de barra. Se você pegar cada estrela e traçar uma linha por ela, consequentemente você vai conseguir um código de barra, que lendo, chegamos nisso aqui. A gente chega em mais um arquivo de Mega, porém, o arquivo tem senha. E onde que tá essa senha? Então, estão na Lua. Existe uma cifra chamada cifra de Dajon, que cria uma criptografia a partir das fases da Lua. Então, a gente tem 3 luas, são 3 fases diferentes. Usando a criptografia, a gente chega no valor 0413, então Dajon underline 0413. Colocando a senha, a gente abre um arquivo que tem uma imagem, um .txt e outro arquivo zip com senha. Abrindo a imagem, são vários dígitos aleatórios, vários caracteres, então vamos deixar isso um pouco de lado. A gente tentou mexer na imagem, não entendeu nada do que estava de conteúdo dentro da imagem, até que alguém decidiu abrir ela em bloco de notas. Quando você abre uma imagem em bloco de notas, ela aparece um monte de caracteres aleatórios, só que nesse caso, no final, tinha uma coisa escrita, 85AB110, que era um código de identificação de uma estátua, e logo que a gente descobriu isso, o Instagram postou mais códigos nesse mesmo estilo que a gente encontrou, dando a entender que temos mais estátuas. Voltando para a imagem, a gente passou muito tempo para tentar decifrar ela, até que entendemos o negócio. Quando você corta os dígitos no meio, existe uma cifra chamada PigPen, que você pega dígitos numéricos e corta eles no meio, e cada símbolo representa uma letra, que traduzia para uma frase. Essa frase era como se fosse uma conversa de uma pessoa que dedicou a criação de uma estátua para outra. E no procurar estátuas que foram feitas por essa pessoa e dedicadas para outras, a gente encontrou uma chamada Eteme Nan Nik, alguma coisa assim. Colocando o nome dessa estátua, era a senha do zip. Abrindo o zip, era mais um monte de caracteres aleatórios de TXT que não fazia sentido algum. Não era tão sem sentido assim. Os dois .txt formavam uma imagem, teoricamente. Quando você colocava um em cima do outro, tinham espaços vazios e era como se fosse os caracteres formando linhas, que a gente chegava num QR Code. Vendo esse QR Code, a gente chega num som de uma mesa datilográfica e as teclas eram apertadas de formas diferentes. Analisando as diferenças de teclas, de
o tempo que elas são apertadas, o barulho que elas fazem, a gente consegue definir como 0 e 1, código binário. Chegamos numa palavra que levava a gente para mais um link que baixava uma fanart da Agatha. Nessa fanart, a Agatha tinha um livro com algumas informações nele, que tentaram numerar, tentaram mexer em tudo, só que na verdade era só mais um código de barra, usando a mesma estratégia que a gente fez com as estrelas. Fazendo um código de barra e lendo ele, pegamos mais um arquivo mega. Esse mega, ele baixou, ele tinha 1,12 gigas e era um áudio de mais de 4 horas. Vocês não fazem ideia o quão grande era esse áudio. Um cara do Discord, ele desenvolveu um aplicativo que está no GitHub, que ele lê esse áudio e pega alguns intervalos de 0,5 segundos, eu não entendi muito bem a explicação. Ele pega a diferença de tempo entre algum som e o outro, pega a frequência. Cara, ele fez um puta trampo, salvou nós de um jeito, e ele fez um bagulho que lia esse áudio automático pra gente não ter que escutar 4 horas de se ficar traduzindo na mão com perigo de errar. O cara simplesmente desenvolveu o aplicativo. Usando o aplicativo dele nesse áudio, a gente chega num código desse código a gente consegue tirar uma imagem, que era como se fosse um olho com um monte de coisa escrita. No Twitter, o Ordem Paranormal postou 4 imagens, junto também de um link que levava para um site chamado Jornal Diário, que tinha uma coisa específica nesse site. E nesse site, na terceira notícia, quando a gente passava o mouse por cima da palavra ordem, dava para ver que era clicável. Clicando nisso leva para a gente para um site que é como se fosse uma grid de 4 imagens e as suas proporções, e um som tocando de fundo. Abrindo o código fonte, cada grid, que era dividido por uma div, tinha como se fosse uma coordenada dentro para algum lugar específico. E não foi muito difícil pensar nisso, porque a gente chegou nessa grid de 4 imagens que tinha coordenadas, e a gente tinha 4 imagens que não foram usadas ainda. Então vamos aplicar as coordenadas em cada imagem. Aplicando as coordenadas nas imagens, a gente chegava nos pontos específicos que, quando juntada, dava para ver que parecia o símbolo de Ordem Paranormal. Salvando esses cortes dessas imagens específicos e colocando no site, isso aqui aconteceu. E clicando nisso, levava a gente para um link com essa frase e baixava um arquivo v.iso. E a partir desse .iso, eu vou deixar vocês para o próximo episódio, porque tem muita coisa ainda para frente. Então, se você gostou, deixa o like. Muito importante tá resolvendo o Enigma do Cellbit de novo depois de 3 anos. Ele foi esse enigma foi um dos pioneiros para o canal chegar onde ele está hoje. Então, obrigado a todo mundo que está acompanhando. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá!